Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, aqui é o Nelson e hoje nós vamos, nesta aula, estudar noções de informática. Já tem aula aí no canal sobre informática, tudo bem? Só que a gente vai dar uma reforçada, né? Então vamos falar hoje, aqui no edital de um concurso específico, sobre noções de informática. Lembrando que em alguns concursos cai muito a matéria de informática, tudo bem? Então hoje vamos estudar sistema operacional, conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, digitalização de arquivos, interação com o conjunto de aplicativos para escritório. Claro que assim, a gente vai estudar tudo a seu tempo, né? Mas então vamos lá, começando. Pasta. O que é uma pasta? Repare que no teu computador, independente de você usar o sistema operacional o Windows ou o Linux, que existem os sistemas operacionais código aberto, código fechado, mais para frente a gente vai saber o que é, tá? Então assim, você tem no seu sistema operacional esse ícone da pasta aqui, né? Se for no Windows, que é um sistema operacional popular, porque, né, uso doméstico, uso profissional, mas a maioria das pessoas acaba utilizando o Windows, porque outros sistemas operacionais, por exemplo, Ubuntu do Linux, Macintosh, né, Mac, enfim, esses aplicativos, esses sistemas operacionais são voltados mais para programadores, usos profissionais, né? Pode ser também uso doméstico, né? Por exemplo, os sistemas operacionais aí da Apple, né? O Mac, que é o Macintosh, enfim. Mas aqui, na nossa realidade, aqui da aula, nós vamos falar vamos conhecer o ambiente Windows, tudo bem? Então, você vê no seu computador os ícones, né, amarelos aí, que são as pastas. Então, qual é a definição? São estruturas que dividem o disco em várias partes de tamanhos variados, né? Como assim? Você tem aí pasta de imagens no seu computador, pasta de downloads, pasta de vídeos. Então, cada uma tem uma identificação aí diferente. Tudo bem? Partes de tamanhos variados. É uma parte aí de uma questão de identificação, tá? As quais podem, né? Então tem um erro aqui. Essa apostila ela é muito boa, mas tem vários erros, né, ortográficos. As quais podem armazenar arquivos e outras pastas, subpastas. Então, repare aqui, ó, no desenho da pasta, que você tem outras pastas dentro. Você vê que o ícone, você pode perceber, quando você cria uma pasta no teu computador vazia, ela fica só com essa região aqui, ó, amarelinha. Quando você começa a colocar coisas, ela já te mostra ícones. E dentro da pasta você também pode criar outras pastas. Então, pastas dentro de pastas são chamadas de subpastas. Pode cair em prova? É algo muito fácil, né? Para concurso, estudar informática para concursos é focar em partes mais específicas, né? E-mail, protocolos de comunicação, protocolos de rede, enfim. Mas a nível de conhecimento é importante a gente saber, tudo bem? Continuando aqui. Arquivo é a representação de dados ou informações no computador, os quais ficam dentro das pastas e possuem uma extensão que identifica o tipo de dado que ele representa. Isso é muito importante, tá? Porque cai também em prova, eu já vi. Extensão de arquivos. Então, entenda, não é só criar um arquivo e deixar numa pasta, salvar numa pasta. Entenda que no mundo da tecnologia da informação, no mundo da informática, a identificação ela é fundamental. Criou uma pasta de quê? Né? Uma pasta que tem o que dentro da pasta?
Entendeu? Então, essa identificação ela é muito importante. Tudo no computador é identificado. Para quem é das antigas aí, vai lembrar como que era difícil a gente acessar um documento em um sistema DOS, por exemplo, lá atrás. Você tinha que digitar C2 pontos, barra invertida, tal, barra invertida. Aí sim chegava no arquivo, ponto, a extensão dele, ponto .doc, documento, ponto .wave, áudio, enfim. Nós vamos entender, tá? Então, representação de dados ou informações, vamos grifar, pega o seu caderninho aí e anota também, no computador, os quais ficam dentro das pastas, tá? Os quais ficam dentro das pastas, tem muita pegadinha em prova. Aí você fala, não fica dentro de pasta. Eu criei um arquivo de imagem e deixei lá na área de trabalho. Não coloquei dentro de pasta nenhuma. Aí que está o erro. A área de trabalho, ela também é uma pasta de um sistema operacional. E no caso do Windows, que é a nossa realidade aqui, a área de trabalho ela tem o nome de desktop. Ela já vem padronizada com esse nome. Mas devido às traduções fica ali a área de trabalho. Mas o nome dela é desktop, pode pesquisar. Tá bom? Eu sou suspeito para falar de informática aí como analista de sistemas. Tudo bem? Então, dentro das pastas que possuem uma extensão, que identifica o tipo de dado, importante saber isso aqui também, tipo de dado que ela representa. Como assim tipo de dado? Vamos aprender, né? Vamos lá. Então, olha aqui, ó, perceba extensões de arquivos, como está aqui. Perceba aqui na tabelinha como é importante, ó. Você tem o tipo, se eu tivesse elaborado a apostila, eu ia colocar o tipo ao lado esquerdo e a extensão ao lado direito. Eu acho que ficaria mais fácil de entender, mas vamos lá. Por exemplo, ó, na coluna aqui, tipo. Então a gente tem os tipos de arquivos, imagem, planilha, texto formatado, texto sem formatação, enfim. Vamos lá. Quando você cria um arquivo de imagem em um computador, ou você baixa uma imagem, ou enfim, a imagem ela é uma categoria dentro de um computador, né? A imagem ela é categorizada em extensões de arquivos. Por exemplo, você criou lá um arquivo de imagem, você chegou lá no Paint e desenhou, ou você baixou da internet e salvou no seu computador alguma imagem, tudo bem? Essa imagem possui uma extensão, que pode ser, ó, anota aí que é importante, pode ser .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .bpm, .gif. Então, mais para frente a gente vai saber na íntegra as funções de cada uma delas. Mas, nesta aula, saiba quais são as extensões de arquivos de imagem, tudo bem? Essa primeira aula aqui sobre isso é importante a gente mentalizar. Mais para frente a gente vai saber a função de cada uma delas, porque envolve qualidade, baixa resolução, alta resolução, imagem animada, sabe aquelas coisinhas que você tem aí que você joga em redes sociais, que as pessoas mandam em grupos? Uma dessas categorias animadas, que tem animação, são o quê? Os GIFs. Eu não queria me estender muito nessa parte, porque tem as outras extensões, mas vamos comentar, porque é só para a gente saber na íntegra, né? Certo? BPM. Quando você entra lá no Paint do Windows, você faz um desenho lá e clica salvar. Salvar do nada. Automaticamente ele salva como arquivo BPM. Tá? Pode ser outra extensão também, mas normalmente ele salva como BPM. PNG já são aquelas imagens de alta qualidade. Tudo bem? Mais para frente a gente vai saber na íntegra, mas só para saber. E os comuns é o JPEG. Normalmente você salva uma imagem da internet, por configuração padrão ou por conveniência aí dos sistemas operacionais, ele deixa aí como o arquivo de imagem JPEG. Um com alta resolução, outro com a resolução um pouco menor, mas enfim. Tudo bem? Então, essa categoria aqui são as categorias de imagens. Tudo bem? Então, imagens. Se cair na tua prova lá umas lacunas para você completar, e tiver nessas extensões, arquivo de documento, JPG, não, errado. Imagem, JPG, PNG.
Para você ficar bom nisso aqui é o seguinte, ó, começa a praticar, é igual matemática, não tem como você pegar uma apostila e ficar lá no raciocínio lógico, tabela verdade, VF, você tem que fazer, cara, você tem que praticar. Então, começa aí a acessar o seu computador, começa a acessar a internet, clica com o botão direito na imagem, coloca salvar como, aí você vai ver JPG, JPEG, começa a desenhar um pouquinho no Paint, salva, olha, BMP, sabe, GIF, imagem de internet, entra lá no canva.com, ó a dica, hein? Site canva.com, para você criar animações e começa a salvar essas animações que ele normalmente ele salva aí as artes, né, no arquivo PNG. Aqui mesmo no canal eu utilizo o Canva, né, para fazer essa capa aí da aula. Aula de quê? Aí que tem, né, canal estudado aprovado, embaixo tudo isso daí eu faço online no Canva, tudo bem? Então, saindo agora da parte de imagens, tipos de arquivos de imagem, desculpa até me estender que eu gosto de me envolver aí na aula. Vamos então para planilhas. O que são planilhas? O que te faz lembrar planilha? Onde você consegue construir uma planilha? Qual software? Né? O Excel. Tem também aí outras versões similares de outros programas, de outros sistemas operacionais, BR Office e tal, mas na realidade, no que cai em prova, a maioria das provas de concurso vai cobrar o Microsoft Office, que é um pacote de programas para escritório, que é Word, Excel, PowerPoint, enfim, né? Planilha. Quando você entra no Excel, cria uma planilha e salva essa planilha, ela tem extensões, formatos de arquivos, né? Ou quando você recebe, ou quando você faz. Então, planilha. Extensões de planilhas. .xls, xlsx, xlsm. Isso envolve pasta de planilha, diretório de planilha, arquivo de planilha, tá? Mas eu não vou me estender, porque você tem que já ir para a aula de Excel, que aqui a gente está só dando, eu estou dando aqui só um prefácio. Tudo bem? Então, começou lá com XL e não sei o que, planilha do Excel. Não vou falar o software, mas entenda, planilha. Certo? Texto. Onde a gente faz texto? É onde a gente elabora um texto aí no computador. Normalmente é o quê? No Word, que também faz parte do pacote Office. Calma que lá embaixo tem um outro tipo de texto sem formatação. Faltou aqui incluir também o WordPad, que ele é um editor de texto que vem junto com o Windows. Pode ser cobrado em provas também, tá? E o formato dele, se eu não me engano, é o RTF. Eu estava estudando semana passada para revisar. Às vezes tem coisas aí que dão um branco, tem hora, porque informática é muita coisa. Então, texto formatado. Olha, é importante isso aqui, gente. Texto formatado. O que é um texto formatado? Lembra quando a gente entra no Word? É isso aqui, ó. Por exemplo, ó, digitei, ó, canal estudado aprovado. Inscreva-se. Digitei um texto, certo? Tem alguma formatação aqui nesse texto? Não, não tem. Vamos fazer alguma formatação nele? Vamos lá. Ctrl T. Se você já quiser mentalizar aí atalhos de... Não é o objetivo aqui no momento, mas eu apertei a tecla Ctrl, aqui o botãozinho CTRL mais T de tatu. Ele seleciona tudo. Não estamos na aula de atalhos de teclado, mas só para você mentalizar. Então, olha aqui, ó, levei o mouse para cima, tem essas dicas também muito importantes em software de computador. Você deixar o mouse em cima, ele mostra ali embaixo, ó, centralizar, Ctrl mais E. Será que é isso mesmo? Vamos tirar o mouse, vou apertar aqui, ó, Ctrl E. Ele centralizou. A partir desse momento, pessoal, que eu seleciono o que eu fiz em um editor de seja lá o que for, o editor de vídeo, editor de áudio, editor de texto, como está aqui na realidade, a partir do momento que eu seleciono algo dentro dessa realidade aqui de editor de texto, com formatação, eu acabo formatando o que eu estou fazendo. Lembra que eu comecei a digitar, apertei o Enter, normal, não fiz formatação nenhuma. Centralizei, aí depois o que eu faço? Mudo o tipo de fonte, põe aí qualquer fonte. Muda o tamanho, aumenta aí, canal estudado aprovado, número 28, inscreva-se.
A partir do momento que eu altero o que eu fiz, eu formatei o texto. Tudo bem? Então, isso é formatar. Isso é formatar um texto. Não confunda formatar. Formatei uma máquina, um computador. Tá? Isso aí é uma aula de hardware que a gente vai ter que aprender lá na frente. Formatação de texto é isso. É você alterar, ou melhor, modificar aquilo que você digitou. Tudo bem? Continuando. Né? Então, quando eu edito um texto, quando eu elaboro, eu deixo lá a letrinha na cor que eu quero, o tamanho e tal, eu formato esse texto, eu tenho que salvar, né, a extensão desse texto. Então, mentaliza aí, para ficar fácil. Quando você digitar alguma coisa no Word, criar alguma coisa e salvar, a extensão dos arquivos de texto são doc, docx, docm. Mas por que não é só uma extensão? Porque cada tipo de arquivo em um editor de texto ele tem uma funcionalidade diferente. .doc é só um arquivo ali que você digitou, um textinho ali, salvou. Mas pode ser uma pasta daquilo, do texto, um diretório, né? Mas mentaliza aí, ó como tá fácil. JPEG, BMP, imagem. Planilha, X, começou com X planilha, você já vai saber. Doc, começou ali com a letra D de dado, doc, que é do documento, né? Tá fácil. Tudo bem? Texto sem formatação. O que seria um texto sem formatação? Tudo aquilo que eu digitei no começo lá no Word sem alterar nada. Mas o texto sem formatação, no universo da informática, ele entra também como uma parte de codificação. O que é isso? Vamos lá, por exemplo. Se eu pressionar o botão do Windows e a tecla R junto, no meio da aula eu estou te dando uns atalhozinhos de teclado que pode cair em prova também. Mas é tipo assim, eu estou complementando, tá? Tecla do Windows. Com a tecla R, ela me dá o comando de executar. Ou você pode clicar, é porque como eu estou gravando, eu gosto de utilizar atalhos no teclado. Então, digitei lá, Windows, pressionei Windows e a tecla R simultaneamente para me dar o comando de executar, certo? Aqui dentro, eu posso digitar isso aqui, Notepad, que é o nosso consagrado e famoso bloco de notas, que já está aí acompanhando o sistema operacional do Windows há muitas décadas, né? Então aqui, dentro de um bloco de notas, que é um texto sem formatação, aqui dentro desse programinha simples aqui, eu posso criar uma página de web, né, codificando, posso criar uma linha de comando, um arquivo executável, enfim, tudo vai da criatividade. Mas aqui dentro da realidade da aula, o que é um texto sem formatação? É isso aqui, Eu digitar, só estou digitando, Tem formatação aqui, como no Word? Não tem. Então, só para a gente exemplificar, né? Exemplificar. Texto sem formatação. Não vou salvar. Se eu fosse salvar, ele me daria essa opção, TXT. Que é o texto sem formatação. Cuidado com as pegadinhas, colegas concurseiros. Cuidado. Porque caem em prova as pegadinhas. Você criou um documento no Word, salvou, texto, aí tá lá, alternativa B, TXT, texto, é do inglês e pá, erra. Texto sem formatação, vamos mentalizar, anota aí, tira um print dessa planilhinha aí, dessa tabelinha aqui, tira aí uma foto com o teu celular, salva, porque isso aqui é fundamental para provas e também para o conhecimento. Texto sem formatação, TXT. Extensão, .txt. Word, doc. Então, mentaliza. Texto formatado, já mentaliza. Word. Entrou no Word, doc. Docx, docm, enfim. Tudo bem? Pessoal, agora uma parte muito bacana também sobre a extensão de arquivos, que é o que a gente está estudando aqui. Uma parte muito bacana, que eu me identifico bastante, é a parte de áudio e vídeo.
como, né, suspeito também aí como músico. Graças a Deus eu tenho a união perfeita aí, né, nas minhas atividades, música e informática, muito bacana. Áudio, pessoal, muito bacana porque o áudio no mundo aí da informática, ele também tem extensões, tá? Tudo que envolve informática, tudo que envolve arquivos, existem então em cima disso as extensões. Então vamos lá. Se eu chegar em você e falar assim, tem uma música aí de 2 minutos e eu vou te mandar por e-mail. Ou vou te mandar no WhatsApp. Sério mesmo? Manda aí. E você consegue ouvir essa música, né? Por quê? Por que é rápida essa transferência? Tudo bem que a internet hoje em dia é rápida, né? Mas, poxa, mandar uma música por e-mail, tem como? Será que isso era possível lá atrás, nos anos 90 e tal? Não, por quê? O que acontece, gente? A gente tem, hoje em dia, que já está quase também já acabando, porque tem um novo formato de áudio aí, pesquisa. É o formato FLAC, F-L-A-C, que ele te dá a mesma qualidade do CD. Lembra lá atrás o CD, a qualidade como era boa? Surgiu o quê? Surgiu o MP3 para meio que, como eu posso te falar, otimizar o CD, não na qualidade, mas otimizar, o que eu falo o quê? A transferência de arquivos, porque antigamente você tinha que fazer assim, você pegava o CD, por exemplo, comprei um CD aí, tal, manda uma música desse CD para mim, como que eu tinha que fazer? Ou mandar o CD por correio, enfim. Mas antigamente se fazia assim, você pegava o CD, colocava dentro do computador, e com um software de extração de áudio, você extraía as faixas desse CD e convertia para MP3 ou para Wave. Até hoje eu faço isso de vez em quando, eu pego um CD antigo e tem aquele programa, o Atube Catcher, ó a dica, hein? Acompanha nossas aulas aí que sempre vai ter dica de programa, tá? Atube Catcher, ele fazia a leitura do CD, mostrava as faixas e extraía. Mas isso é simples, porque o Windows Media Player fazia isso, e deve fazer. Eu não utilizo muito assim o CD, normalmente dá para você baixar os álbuns ou ouvir até mesmo no YouTube. Tudo bem? Então aqui, áudio, são as extensões. Então, um arquivo de qualidade alta em um computador, ele tem a extensão Wave. Tá? Wave é aquela qualidade similar ao CD. Por que similar? Porque perde um pouquinho as taxas de transmissão. Você pegar um CD mesmo e extrair para o Wave, vai ficar igualzinho, mas lá no fundo, tem que ser muito detalhista, você vai ver que perde um pouquinho a qualidade em algumas coisas. Mas esse formato que eu te falei, o FLAC, faltou incluir esse formato aí porque ele é novo. E a apostila é nova também, mas é algo recente. FLAC é um formato que ele não perde nenhuma qualidade. Tá? Então assim, formato Wave é um tipo de formato de áudio em um computador. Tudo bem? Te dei o exemplo do CD. Você pegou o CD, extraiu a faixa 7, a faixa número 7 do CD, com a mesma qualidade, o computador vai te oferecer o formato Wave. Tudo bem? Para ficar uma qualidade similar à do CD. Calma que você vai entender, anota aí. Já o arquivo do Wave, eu vou já direto para o MP3. Por quê? Gente, o MP3 é um formato muito popular. O MP3 ele revolucionou o áudio da internet. Eu sou das antigas, eu posso te falar isso daí. Quando ele começou, lá atrás, no finalzinho dos anos 90 para os anos 2000, ele fazia o seguinte, um arquivo de áudio em Wave, extraído de um CD, ele chegava em média 70 megas. Putz, era gigante. O MP3 ele deixava esse arquivo de áudio de 70 MB, ele deixava para o tamanho de 3 megas. Nossa, como assim? O MP3 lá atrás ele compactava a qualidade. Você ouvia a música, mas numa qualidade ali, digamos assim, de rádio. É uma qualidade um pouquinho inferior, mas funcionava. Aí você já podia compartilhar
esses arquivos MP3 por e-mail, né, que é o que tinha na época. Jamais você ia enviar um arquivo de um celular para outro, que nem tinha essa modernidade que tem hoje, aqueles celulares antigos. Então eu posso te dar exemplo porque eu sou das antigas. Tudo bem? Tem formato também WMA, que eu já vi vídeo também nesse formato, .AAC. Esse AAC, normalmente, são aqueles arquivos de áudio que você grava no celular. Você ativou ali, ó, gravador de som. Por exemplo, nessa aula eu estou gravando o vídeo, o áudio e também o áudio no celular para eu disponibilizar o áudio em outras plataformas. Tudo bem? Então vamos lá. Então, formatos de áudio. WMA, AAC. E vídeo também é muito importante. Da parte do vídeo, pessoal, a extensão que tem muita qualidade, que foi pioneira na questão da qualidade, principalmente lá no Windows 95, lá atrás, eu acompanhei tudo isso daí, foi o AVI, tá? Depois veio também o QuickTime Player, que tinha como extensão o arquivo MOVI. Existia naquela época, logo no começo dos anos 2000, uma concorrência por qualidade de imagem, mas o hardware dos computadores não eram totalmente avançados, como é hoje. Então, na época, o formato, até hoje, tá? Mas assim, o que inovou foram esses dois formatos. Hoje, a gente já tem a alta qualidade do MP4, que não era assim, tá? O MP4 ele surgiu com qualidade bem inferior. Eu acompanhei, ele foi aperfeiçoado, certo? Taxas de... Porque a imagem, gente, é o seguinte, ó, você está vendo aqui a minha imagem na webcam. Perceba que não é uma qualidade de imagem Full HD. Por quê? Existem taxas dos frames por segundo. Esses quadradinhos que você vê no escuro é qualidade. Então, tudo isso aí envolve o formato de vídeo. Esse formato RMVB é utilizado bastante em filmes que você baixa da internet. Um filme lá, por exemplo, de 3 horas de duração com a qualidade um pouquinho inferior. Ou seja, você tem um arquivo gigante, mas com a qualidade um pouquinho reduzida. Certo? Então, arquivos de vídeo. Hoje em dia, o mais popular, digamos assim, é o formato MP4. Tudo bem? O MP4 ele globalizou aí na internet de uma tal maneira que tudo que você grava hoje em dia em vídeo ele já te dá o formato MP4. Tudo bem? Compactadores. Essa aula aqui já estamos encerrando, gente. Já estamos encerrando a aula, mas eu vou terminar com essa parte aqui dos compactadores. É o seguinte. Cara, você baixou aí um software. Você baixou um Photoshop para você editar as suas imagens e esse arquivo tem 30 GB. Você pode compactar esses 30 GB para 15 GB, por exemplo, usando esses compactadores. Você pega o arquivo, você pega a pasta, clica com o botão direito e coloca compactar, adicionar para o zip, adicionar para o RAR. No começo era o zip, só existia o zip. Depois eles inventaram um outro formato que compactava mais ainda do que o zip, que é o RAR. Eu uso muito até hoje. E o 7Z. Tudo bem? Compactadores, então é isso aí. Galera, eu vou para a próxima aula, então essa daqui eu já tenho que encerrar. O meu contador meu cronômetro aqui que eu utilizo nas aulas para eu ter o controle aqui no canal e dos concursos, tudo bem? Então, essa aula, pessoal, então estamos terminando, depois vamos continuar, vamos trocar ideia. Eu gosto aqui da aula de informática no canal porque é praticamente a única matéria que eu faço em vídeo por enquanto, porque eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Inscrevam-se no canal, compartilhem, deixem suas dúvidas, que a gente sempre vai estar interagindo. Quando eu posto a aula nova, ela fica aí aparecendo aí no chat. Tudo bem? Conteúdo estudado, candidato aprovado. Até a próxima.